Olá, meus queridos alunos, eu sou a Gleidiana Rodrigues, professora de Biologia, e hoje falaremos sobre os plateumintos. Resolvi dedicar uma aula exclusiva para esse filo, pois eles são causadores de doenças, apresentando, portanto, uma importância médica. É o terceiro filo na escala de complexidade e o terceiro a surgir na Terra. E esse termo mintos, presente também em nemateumintos, significa verme. Então, quando alguém usar a palavra verme em uma frase, está se referindo a esses dois filos. Já plat significa achatado, já que todos os plateumintos eles são achatados dorsoventralmente. Eles são achatados nessa parte da costa e da frente, como mostrado na imagem. Vamos agora analisar as características dos plateumintos. Como citado, eles são achatados e eles são os primeiros a apresentarem simetria bilateral. Aprendemos que simetria bilateral significa que existe apenas uma única forma de fazer um corte formando duas partes simétricas, que é fazendo corte no animal, dividindo ele em direito e esquerdo. Qualquer outra tentativa formará lados assimétricos. Acredita-se que isso ocorre porque os plateumintos desenvolveram um sistema nervoso ganglionar, que está longe de ser um cérebro, mas já é os primórdios de um, pois representa uma região de centralização do sistema nervoso. Aqui estão os gânglios. E a simetria bilateral permite que essa centralização fique de um lado do corpo, o lado frontal, que é o lado que explora o ambiente. Os plateumintos também apresentam estruturas semelhantes a olhos vesgos, mas na verdade não são considerados olhos de verdade, são chamados de ocelos e permitem a esses animais perceberem a presença de luz e de escuridão. Como eles se sentem mais protegidos na escuridão, eles fogem de qualquer luz que surja na frente deles. Eles são os primeiros animais triblásticos. Explicarei o que isso significa. Nas aulas passadas, eu expliquei para vocês que durante o desenvolvimento embrionário, os poríferos estacionam aqui, na fase de blástula, em que apresentam apenas uma única camada de célula, e a partir dessa fase já se forma a estrutura final dos poríferos. O filo que surge depois, os quinidários, eles têm um avanço no desenvolvimento embrionário, surgindo uma outra fase chamada de gástrula, presente em todos os outros animais também, menos nos poríferos. A gástrula é uma estrutura que se forma quando uma região da blástula sofre um achatamento para o interior, formando assim essa estrutura. Percebemos aqui duas camadas de célula, uma externa, que vai formar o primeiro tecido, que é a ectoderme, e a outra região interna, que foi pintada de amarelo para melhor visualização, que formará o endodermo. Essa região aqui no centro, que está vazia, nos quinidários é preenchida por uma substância chamada de mesogleia. E a partir daqui surge a estrutura final dos quinidários. Mas nos plateumintos, essa região interna aqui, podemos perceber que está se desenvolvendo células aqui nos cantos e células aqui também, que irão preencher todo esse espaço, formando assim o terceiro tecido, que é o tecido mesoderma, que é considerado um tecido de revestimento. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas essa região aqui, o blastóporo, dará origem à boca do animal.
Essa região aqui dará origem à pele do animal. Essa região do endoderma dará origem à parte interna, que reveste o tubo digestório. E essa parte aqui dará origem ao meio do animal, que será maciço. Vamos ver uma imagem para relembrar. Aqui está o plateuminto cortado ao meio. Veja só, essa parte rosa é a parte do mesoderma, que é o terceiro tecido, e o animal ele é maciço. Dizemos que ele é triblástico porque ele apresenta ectoderma, amarelo, endoderma azul e o mesoderma, que é o tecido de preenchimento que está representado em rosa. Ele é considerado um animal acelomado porque ele não apresenta nenhuma outra cavidade a não ser a do tubo digestório. Apresenta também os primórdios do sistema excretor, que são os protonefrídeos. Aqui está a representação do sistema excretório dos plateumintos. Percebemos por essa imagem que os plateumintos eles possuem apenas 4 sistemas. O sistema digestório, olha só uma curiosidade, aqui é a boca do animal. A boca não fica na parte frontal, mas sim no que poderíamos chamar de barriga. Enfim, aqui é a representação do sistema digestório, aqui é a representação do sistema nervoso, aqui temos a representação do sistema excretor e, é claro, a representação do sistema reprodutivo. Percebemos que os plateumintos eles não apresentam o sistema respiratório, ou seja, a respiração desses animais é cutânea, pela pele. Por isso, os animais que vivem na terra, eles sempre estão em ambientes úmidos. Também existem plateumintos nas águas marinhas e nas águas doces. Também podemos perceber que os plateumintos não têm o sistema circulatório, ou seja, eles não têm coração e também não têm sangue. Alguns são parasitas e outros de vida livre. Os plateumintos também apresentam uma grande capacidade de regeneração. E a capacidade de regeneração da planária é impressionante. Se você cortar a planária em 3 regiões, cada região irá se transformar em uma nova planária, assim sendo considerada um tipo de reprodução assexuada. O único local em que o corte não produz planárias viáveis é se o corte for feito aqui nessa região dos ocelos. Nesse caso, mesmo formando uma planária de 2 cabeças, ela não sobrevive, se debatendo até morrer. Temos aqui as classes dos plateumintos. Esqueci a letra S, desconsidere. Os turbelários, trematódios e os cestódios. Turbelários. Principais representantes são as planárias, que eu mostrei na imagem anterior. São de vida livre, o que significa que não são parasitas. Podem ser marinhas, de água doce ou terrestres. Agora vamos para os 2 grupos que nos interessam pela questão da saúde. Começaremos pela classe dos trematódios. Todos são parasitas. Alguns são ectoparasitas, ecto quer dizer externo, e outros endoparasitas, endo quer dizer interno, dentro do nosso corpo. Um parasita muito famoso é o que causa a doença conhecida como esquistossomose. A imagem mostra um trematódio endoparasita humano, o esquitossomo, conhecido oficialmente como Schistossoma mansoni, animal com grande dimorfismo sexual, ou seja, macho e fêmea apresentam muitas diferenças no aspecto externo do corpo.
A fêmea é bem mais fina do que o macho, e este apresenta um sulco ou fenda longitudinal no corpo. Foi esse sulco ou fenda que valeu o nome de esquitossomo a esses animais. Esquisto igual a confenda e somo igual corpo, e é nele que a fêmea se aloja, o que facilita a reprodução. O esquitossomo é responsável por uma doença grave, a esquistossomose, que causa, entre outros sintomas, a barriga d'água, assim conhecida em função da grande dilatação do abdômen, por causa principalmente das alterações que ocorrem no fígado do hospedeiro. Os vermes adultos se alojam principalmente nos vasos sanguíneos do mesentério. Tanto o macho quanto a fêmea apresentam ventosas na região anterior do corpo, com as quais se fixam nos vasos sanguíneos de seus hospedeiros. Uma vez fecundadas, as fêmeas depositam os ovos em vasos sanguíneos no intestino humano, que se rompem. Os ovos caem no intestino, do qual são eliminados com as fezes. Em contato com a água do ambiente, cada ovo se desenvolve em uma larva conhecida como miracídio, que penetra o corpo do caramujo, do grupo dos planorbídeos. Dentro do corpo dos caramujos, os miracídios multiplicam-se assexuadamente e dão origem, ao final do processo, a outro tipo de larva chamada de cercária, capaz de nadar livremente na água. Esse processo assexuado de reprodução é muito intenso, sendo que cada miracídio pode originar cerca de 200.000 cercárias. Os caramujos planorbídeos são considerados hospedeiros intermediários do ciclo de vida desse parasita, pois neles ocorre a reprodução assexuada. O ser humano é considerado o hospedeiro definitivo, pois em seu corpo ocorre a reprodução sexuada do parasita. Esses conceitos são aplicados sempre que houver dois tipos diferentes de hospedeiro, ocorrendo em um deles a fase assexuada do ciclo reprodutivo e no outro a fase sexuada. As cercárias têm a capacidade de penetrar ativamente o corpo do ser humano ou de outros animais, perfurando a pele e passando para a circulação. Ao penetrar o corpo humano, as cercárias sofrem modificações, originando formas jovens do esquistossomo. Elas passam pela corrente sanguínea, chegando ao coração, pulmões e se alojam no fígado, onde permanecem até a fase adulta. Causam prejuízos ao fígado, que pode ficar bastante expandido, causando o que se chama popularmente de barriga d'água. Na fase adulta, migram para os vasos sanguíneos do mesentério, onde ocorre a fecundação, reiniciando o ciclo reprodutivo desses animais. Os principais locais de contágio são as lagoas e os lagos, cujas águas são relativamente paradas e sujeitas a receber esgoto sem tratamento. A instalação de redes de esgotos e a orientação para que pessoas não defequem livremente no solo evitariam que os ovos presentes nas fezes de pessoas contaminadas atingissem as lagoas onde os miracídios se desenvolvem. O controle da população do hospedeiro intermediário, que no caso é o caramujo, e a identificação e alerta sobre as lagoas contaminadas são outras medidas profiláticas importantes. O tratamento dos doentes é fundamental, tanto pela saúde das pessoas quanto para evitar a propagação da doença. Outra classe muito importante por questões médicas é a classe dos cestódios, em que todos são endoparasitas, também conhecidas como solitárias. São representados principalmente pelas tênias, das quais as duas mais conhecidas e de maior importância médica são a Tânia sólio e a Tânia saginata, que parasitam o intestino humano.
Esses animais são conhecidos popularmente por solitárias pelo fato de que normalmente ocorre apenas um único indivíduo no intestino humano parasitado. Elas podem atingir grandes tamanhos, chegando até aproximadamente 8 metros de comprimento. A parte anterior do corpo de uma tênia, denominada de scolex, lembra uma pequena cabeça em que se situam as ventosas, por meio das quais o animal se fixa à parede intestinal do hospedeiro. É possível diferenciar as duas espécies de tênia pelo scolex, como você pode verificar. Na tênia solium, há ganchos que não ocorrem na tênia saginata. Tênia solium é essa aqui, ó. Percebemos os ganchos, que não ocorrem na tênia saginata. A tênia saginata é transmitida pela carne de vaca e a tênia solium pela carne de porco. As ventosas e os ganchos são estruturas de fixação, não exercendo função de boca. Esses animais não têm sistema digestório. A absorção dos nutrientes ocorre pela superfície de todo o corpo e o material absorvido é o que foi digerido pelo hospedeiro. A partir do scolex, o corpo da tênia é formado por numerosas partes que se repetem e são denominadas de proglotes. Aqui estão as proglótides. No interior de cada proglótides há desenvolvimento do sistema reprodutor, sendo que primeiro se desenvolve o sistema reprodutor masculino e depois uma mesma proglótide, o sistema reprodutor feminino. As tênias são, portanto, hermafroditas e apresentam autofecundação. E, no interior das proglótides, fica o útero cheio de ovos. Essas proglótides são chamadas de gravídicas e podem ser liberadas na cavidade intestinal do hospedeiro e eliminadas com as fezes. Quando são eliminadas diretamente no solo ou na água, os ovos contaminam os alimentos a serem ingeridos por animais como bois e porcos. Se forem ingeridos, desses ovos surgem larvas que se instalam nas diferentes partes do corpo do animal, sendo muito frequente a instalação nos músculos. No caso da espécie Tênia solium, o hospedeiro intermediário é o porco, como citado, e o da espécie Tênia saginata é o boi. As larvas são os cisticercos e ficam no meio das fibras da carne de boi ou de porco, com aspectos arredondados e esbranquiçados. Por isso fala-se popularmente que essas carnes estão com canjicas ou pipocas. O ser humano é o hospedeiro definitivo do verme e adquire o parasita ao comer carne com cisticercos. Estes se instalam nas paredes intestinais, originando a tênia adulta, cujos principais sintomas são diarreia, emagrecimento e dor abdominal, que geralmente melhora quando a pessoa come. A prevenção da teníase depende de medidas de higiene, como não defecar no solo ou na água, saneamento básico, observação da procedência da carne, tanto a bovina quanto a suína, bem como cuidados no seu preparo. O cozimento da carne deve ser bem passada, assim destruindo os cisticercos. O tratamento dos doentes é fundamental, tanto pela saúde da pessoa quanto para evitar a propagação da doença. E por fim temos a cisticercose, uma alteração no ciclo reprodutivo da tênia solium. Pode ocorrer quando proglótides e ovos encontrados em alimentos são ingeridos por uma pessoa. Assim, o que normalmente aconteceria no hospedeiro intermediário ocorre no organismo humano. Os ovos formam cisticercos que se instalam nos músculos ou em outros órgãos da pessoa, como por exemplo, no cérebro. A profilaxia da cisticercose consiste em cuidados no consumo de água, verduras e frutas, pois nesse caso deve ser evitada a ingestão dos ovos da tênia, liberados no ambiente pelas fezes, e não dos cisticercos encontrados na carne. E essa foi a aula de hoje. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Os vejo na próxima semana. Fiquem todos na paz. Tchau!